O presente trabalho aborda o estudo das diferenças individuais e de personalidade, fazendo relação entre o comportamento dos indivíduos, sua formação, relações e experiências, e o resultado que, por sua vez, forma a sua personalidade. O trabalho ressaltará, além dos conceitos dos termos utilizados no assunto, a importância de saber lidar com cada comportamento e diferença, para assim obter uma melhor interação entre os indivíduos. O objetivo geral é desenvolver uma pesquisa sobre o estudo das diferenças individuais e as diferentes personalidades. Este trabalho tem como objetivo específico explicar o que é individualidade, caráter, temperamento, estilos cognitivos e personalidade. Descrever as características das diferenças individuais, os tipos de personalidade e os tipos de inteligência, verificar como o meio influencia na formação do indivíduo e analisar qual a diferença entre a individualidade e a personalidade de um indivíduo. Justificativa. No processo de tomada de decisão inerente à vida humana e sempre existente no ambiente empresarial, os traços de personalidade têm grande influência, incluindo a produtividade e a resistência humana. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, feita no site Google, selecionando textos, artigos, estudos e pesquisas relacionadas ao tema das diferenças individuais e comportamentos. Primeiramente, o que é individualidade? O termo individualidade refere-se às qualidades especiais do comportamento de um indivíduo que formam sua personalidade, que é o resultado dos valores obtidos em suas relações familiares, experiência social e sua vida diária. Personalidade é o maior bem que o indivíduo pode fornecer a uma organização. É esse tipo de personalidade que transforma os seres humanos de pessoas isoladas em pessoas com diferentes habilidades, com potencialidades únicas, e somente em uma equipe coexistente podem exercer seus talentos marcantes. A direção na qual as organizações melhor utilizam esses recursos é a base da teoria comportamental moderna. Tudo começa na infância, quando as pessoas entram em contato com seu ambiente familiar, sua casa e até mesmo escola. Depois disso, o processo nunca termina, porque o ser humano foi exposto a várias mídias em sua trajetória, como por exemplo amigos, faculdade e trabalho. Nesse sentido, podemos ter certeza de que nossa personalidade é formada por características genéticas, nosso ambiente e a nossa experiência de vida. Outro aspecto muito importante que forma o caráter de qualquer pessoa é o autoconhecimento. Uma vez que desenvolvemos esta habilidade, podemos compreender nossas características pessoais, nossos pontos de melhoria, limitações, medos e desejos, e aprimorar as habilidades, nossa inteligência emocional e construir nossa própria personalidade. As características das diferenças individuais fazem parte da personalidade de cada pessoa, que é um conjunto de características ou padrões, sentimentos, pensamentos e atitudes relacionadas ao comportamento individual. Em outras palavras, são os pensamentos, atitudes e hábitos de todos, bem como o comportamento de todos, ao longo da vida uns dos outros. Os dois aspectos da personalidade, distinção e perseverança, estão intimamente relacionados com a construção da identidade. A construção da identidade é feita de traços, e esses traços estão integrados com outros aspectos do comportamento de forma coerente, e finalmente a personalidade deve ser descrita. O ser humano é um indivíduo complexo, exclusivamente diferente em sua natureza, suas características e múltiplas necessidades e potencialidade. Além disso, ele se diferencia de si mesmo em termos de tempo, pois por meio da experiência e do aprendizado, sua personalidade e comportamento sofrem mudanças. Os indivíduos diferem devido às suas características pessoais, habilidades, inteligência de desenvolvimento, formas motivacionais e estilos de aprendizagem eficazes. Além disso, existem muitos outros fatores que têm características de personalidade comuns e fatores que afetam sua formação. As diferenças individuais desempenham um papel decisivo no desempenho das pessoas em seus papéis sociais e posições ocupadas, mesmo que estejam cercadas por variáveis externas semelhantes. Este elemento de formação de papel é responsável pelas diferenças na maneira como o problema é tratado. Muitas dificuldades no desenvolvimento da equipe se devem ao despreparo das pessoas para se adaptarem às diferenças individuais. No entanto, a diversidade de pessoas é vista como fonte de um rico
Trabalho. A falta de empatia pode interromper qualquer interação, criar distância emocional e fazer com que os indivíduos vejam outra pessoa pela perspectiva de estereótipos, rótulos de grupo, ao invés de vê-la como uma pessoa. Todas essas diferenças são muito importantes no nível organizacional, porque por meio dessas diferenças e da diversidade de comportamento das pessoas se deve a sua cultura, crenças e etc. É possível classificar cada campo para que todos possam ter um melhor desempenho de acordo com as suas próprias características, de modo a motivá-los de forma adequada e com sucesso, para que possam tomar ações decisivas para colaboradores mais produtivos. Bom dia, meu nome é Caiane e eu vou falar sobre como o meio influencia na formação do indivíduo. Então, os humanos estão inseridos no meio e é por isso que eles serão afetados e também mudarão o ambiente. Sabemos que ninguém é igual ao outro e todo mundo tem características biológicas, comportamento, formas de pensar e agir únicos. É bom lembrar que nós somos o resultado do nosso contato com o meio ambiente e as pessoas com quem lidamos ao longo de nossas vidas. A formação da nossa personalidade começa na infância, quando temos contato com nossa família. Então, éramos afetados pela relação com nossa família e também pelo processo de educação, que obviamente nenhum de nós temos igual. Mas não somos o mesmo ao longo da vida. E quando estamos em contato com diferentes grupos, temos mudanças de comportamento, pensamento, enfrentamento de situações e métodos de socialização. Enfim, nós somos pessoas mutáveis. O ambiente em que vivemos tem uma grande influência na maneira como vemos as coisas. Muitas vezes, quando entramos em contato com um grupo que tem comportamentos, ideologias ou pensamentos diferentes, nossa resposta é confrontar o grupo ou até nossos próprios valores. Cada novo grupo com o qual entramos em contato, seja ele positivo ou negativo, afeta em nosso desenvolvimento. O que é caráter? O caráter de uma pessoa é sua maneira de ser, sua personalidade e seu temperamento. Esse conjunto de atributos, bons ou maus, constitui o comportamento e os valores morais das pessoas. Sua interação com a família, a escola e a sociedade como um todo. Agora eu vou falar sobre o que é e como surgiu o termo personalidade. Personalidade é um conjunto de características psicológicas que nos permitem sermos nós mesmos, ou seja, a personalidade é responsável pela personalidade pessoal e social. É o que distingue os indivíduos. Todo mundo tem uma personalidade única. Se não houver personalidade, ou se a personalidade for a mesma, nada poderá distinguir o indivíduo, exceto o aspecto físico. Temos alguns tipos de teorias sobre a personalidade, eu vou falar um pouco delas. Na teoria psicanalítica, a personalidade é o componente e o poder das mudanças dinâmicas no conflito. E seu sexo desempenha um papel básico. Consiste em 3 níveis de consciência: inconsciente, pré-inconsciente e o consciente. Também é composto por 3 forças centrais que interagem constantemente. Na teoria humanista, a personalidade é composta de fatores motivacionais. Dessa perspectiva, os indivíduos são inerentemente gentis, racionais e conscientes. De acordo com essa visão, a personalidade é desenvolvida pelo ambiente e tem 3 fatores principais: empatia, relacionamentos interpessoais conscientes e visão positiva. Agora, a aprendizagem. Nessa perspectiva, o foco está no meio ambiente, pois o meio ambiente é responsável pela composição da personalidade. Para essa teoria, fatores sociais e cognitivos são cruciais. Agora, na cognitiva, de acordo com essa visão, o processo cognitivo representa a estrutura da personalidade, que consiste em habilidades, estratégias de codificação, expectativas, valores subjetivos e sistemas de autorregulação. Na fatorial, a personalidade é um conjunto de fatores. A teoria dos 5 grandes usa 5 fatores para caracterizar a personalidade: extroversão, prazer, conscienciosidade, neuroticismo e abertura. Agora, na psicológica e neurológica, dessa perspectiva, nossos genes, nossa estrutura cerebral e interações bioquímicas são o que nos torna quem somos. De acordo com essa abordagem, o meio ambiente não é muito importante para mudar nosso estilo de vida. Então, assim, no senso comum, o termo personalidade é usado para descrever as características marcantes de uma pessoa, como
é aquela pessoa extrovertida ou aquela garota tímida, mas o conceito de personalidade está relacionado a mudanças em habilidades, atitude, crenças, emoções e desejos. Agora eu vou falar um pouco sobre as teorias de Freud e Erich Fromm. Freud foi a primeira pessoa a realmente organizar o conceito da teoria de personalidade. A psicanálise é um método desenvolvido por Freud em 1896 e sua base de pesquisa é baseada no inconsciente. Ele estabeleceu um modelo estrutural de personalidade e organizou o dispositivo mental em 3 estruturas: ID, ego e superego. Todos são responsáveis por um aspecto da personalidade humana. O ID é o aspecto da personalidade relacionado ao instinto. Ele funciona como uma fonte espiritual, agindo por meio da motivação e do desejo inconsciente. É uma solução imediata para as tensões, mas não inclui lógica, valores e conceitos morais. O que sempre busca a diversão é o impulso orgânico da mente. O ego, ao contrário do que acontece com o ID, é a parte racional da nossa personalidade e controla o instinto. É um filtro de mediação e equilíbrio entre o ID e os estímulos externos. O ID funciona na base original do desejo, enquanto o ego trabalha com coisas reais e tenta satisfazer os desejos por meio de objetos apropriados. Superego é trabalho e responsabilidade do superego para alcançar a perfeição por meio das coisas certas na sociedade. A função do superego é suprimir os desejos de violar as regras. Já Erich Fromm acredita que a personalidade é o produto das condições culturais, ou seja, a personalidade se desenvolve a partir do que a sociedade proporciona. Ele acredita que a sociedade está doente e não pode atender às necessidades das pessoas, mas as pessoas devem se adaptar a essas sociedades para escapar da solidão de outras pessoas e da natureza, e tentar se adaptar às suas próprias necessidades internas. Então, em outras palavras, a psicologia científica tenta formar uma base teórica para a personalidade. Em termos leigos, a personalidade é atribuída ao bem ou ao mal. Bem, gente, agora eu vou falar sobre o teste MBTI, o teste das 16 personalidades. Bem, o teste das 16 personalidades surgiu em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, pelas psicólogas Isabella Briggs e sua mãe, Catarina Briggs. Ambas criaram um teste psicológico que tinha como intuito selecionar as mulheres mais preparadas para o trabalho, já que muitas delas eram donas de casa sem experiência profissional, visto que a mão de obra masculina estava na linha de frente da guerra. O teste em si veio para revelar que a diferença entre nós, seres humanos, não é algo conflituoso, mas algo positivo e complementar. O teste se baseia no preenchimento de formulários, onde o candidato responde algumas perguntas contraditórias, que servem para revelar as suas preferências e tendências do indivíduo, assim como os pontos fortes e os pontos fracos. Os tipos de personalidade são o logístico, caracterizado pela responsabilidade e pelo comprometimento; o defensor, protetor dedicado e acolhedor com senso de empatia; o advogado, idealista e reservado, porém inspirador; o arquiteto, conhecido com pensamento criativo e estratégico; o virtuoso, mestre em diversas ferramentas e experimentador; o aventureiro, visto como um artista flexível e ousado; o mediador, uma pessoa poética, bondosa e altruísta; o lógico, com sede insaciável por conhecimento e inovação; o empresário, inteligente, energético e disposto a se arriscar; o animador, sempre entusiasmado, energético e espontâneo; o ativista, com espírito livre e criativo, além de ser muito sociável; o inovador, marcado pela curiosidade e perspicácia; o executivo, administrador nato com talento para a gerência; o cônsul, sempre atencioso, sociável e solícito; o protagonista, um líder carismático que hipnotiza as massas; o comandante, especialista em resolver desafios com ousadia. Essas são as 16 personalidades, mas as 16 personalidades, elas estão divididas em 4 tópicos: os analistas, que são o arquiteto, o lógico, o comandante e o inovador; os sentinelas, o logístico, o defensor, o executivo e o cônsul; os exploradores, o virtuoso, o aventureiro, o empresário e o animador; e os diplomatas, advogado, mediador, protagonista e ativista. Esses 4 tipos
que eu citei agora, eles servem como dar uma direção, tanto como uma direção de pensamento, como uma direção da pessoa escolher a profissão dela, entendeu? É uma direção para que a pessoa se entenda num contexto e que ela se sinta mais acolhida. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas se sentem sozinha quando ela fala assim, eu penso em tal maneira, vamos supor, eu sou mediadora e eu penso, em paz e tal, e as outras pessoas não pensam a mesma coisa que eu. Aí você vai e encontra outras pessoas, como o advogado, o protagonista, o ativista, que vão te entender, entendeu? É meio que cria uma comunidade que abriga as pessoas. É uma coisa bem legal, tem até grupo de Facebook dos grupos, onde eles compartilham as ideias deles. É bem legal. Bem, mas vamos lá. A empresa Marketplace realizou uma pesquisa recente sobre a eficácia e o uso do MBTI nas maiores empresas do país. Comprovou que em cada 5, uma delas usa o teste na contratação de seus colaboradores. Contudo, a Marketplace afirma que o teste só quer que você aceite quem você é e, por meio desse tipo de aceitação, comece a tomar decisões que o farão feliz. Comece a alinhar o seu comportamento com as suas preferências. Segundo a criadora, Isabela, afirma que nenhum teste de personalidade é perfeito, devido a sermos seres mutáveis. Mesmo assim, o teste levanta diversos pontos positivos, como, por exemplo, estilo de liderança, ambiente de trabalhos preferidos, estilo de aprendizagem preferido, possíveis dificuldades, sugestões para o desenvolvimento do indivíduo, possíveis contribuições para a empresa, estilo de comunicação e ordem de preferências. O teste em si, como eu disse, ele é mais para você se sentir acolhido e inserido em uma comunidade. Tem uma coisa legal, eu fiz esse teste, né? E depois que você termina de responder os questionários, aparece algumas pessoinhas, sabe? Uns personagens assim, com nomes de pessoas famosas, atrizes famosas, pessoas de livros famosos. E fala, olha só, a maneira com que você vê a vida, esses personagens também veem. É uma maneira de fazer com que todas as pessoas sejam acolhidas. É realmente como a Isabela queria, sabe? Que as pessoas entendessem que o jeito delas não é algo para ser excluído ou descartado, mas algo para ser valorizado. E isso tem muito a ver com a individualidade e personalidade do indivíduo, conforme minhas amigas vão falar. O que é temperamento? Quais as teorias sobre o temperamento e os 4 tipos de temperamento? Temperamento é uma característica da nossa personalidade e é o que faz a gente ter um comportamento particular e diferente das outras pessoas. Sobre as teorias, é preciso deixar claro que foram desenvolvidos vários estudos e métodos de investigação, então, dependendo de cada autor, a definição sobre o temperamento é diferente, mas eu vou falar sobre 3 teorias. A primeira é a de Galeno, que nomeou os temperamentos de acordo com as principais emoções do corpo. O tipo sanguíneo são as pessoas atléticas, que o humor corporal predominante é o sangue. O tipo colérico são os que se irritam facilmente. O melancólico são os indivíduos mais tristes e o fleumático são os mais cansados e lentos nos movimentos. A segunda teoria é a de Kant. Ele acredita que isso é um fenômeno psicológico e são características psicológicas determinadas pela composição do sangue, a dificuldade de coagulação e a sua temperatura. Ele definiu o temperamento com base na composição do sangue e nos padrões de energia vital. Então, para ele, o sanguíneo tem força, rapidez e emoções superficiais. O melancólico tem emoções intensas e vagarosidade das ações. O colérico é rápido e tem impetuosidade no agir, e o fleumático tem ausência de reações emocionais e vagarosidade no agir. A terceira teoria é de Vandit. Segundo ele, o temperamento é a personalidade aplicada à direção emocional, partindo da força e velocidade de mudança. Para ele, os coléricos e melancólicos têm fortes emoções,
Os sanguíneos e fleumáticos têm fraca emoção. Sanguíneos e coléricos têm mudanças emocionais rápidas. E melancólicos e fleumáticos têm mudanças emocionais lentas. Existem 4 tipos de temperamentos, que são o colérico, fleumático, melancólico e o sanguíneo. O temperamento colérico é o mais selvagem, explosivo e agressivo comparado aos outros temperamentos. Geralmente as pessoas com esse temperamento são dominantes e ambiciosas, mas também são energéticas, bem planejadas e determinadas. O fleumático é o mais dócil, tranquilo e sonhador. Geralmente são pessoas que gostam de silêncio suficiente para pensar e por conta disso são mais difíceis de perder o controle. O melancólico é muito sensível às suas emoções e é um dos temperamentos mais profundos. Geralmente são pessoas introvertidas e detalhistas e eles têm dificuldade em expor seus sentimentos aos outros e são fiéis ao que acreditam e nas ideias que defendem. O sanguíneo é otimista, comunicável e contagia com a sua presença em qualquer ambiente. Porém, são impulsivos demais e acabam tomando atitudes pouco pensadas em momentos importantes. Geralmente, são pessoas que se sentem bem em público, é entusiasmado e adaptável. Então, em situações difíceis, eles aprendem através dessas experiências. Tipos de inteligência. Cada forma de inteligência tem sua própria característica específica, e todas possuem diferentes tipos de habilidades. No entanto, geralmente um ou dois tipos tendem a ser diferentes. Inteligência linguística é a capacidade de se expressar por meio de palavras, sejam escritas ou verbalmente. Inteligência matemática lógica tem a capacidade de desenvolver o raciocínio dedutivo e se concentrar no pensamento lógico racional e cálculos matemáticos. Inteligência intrapessoal. Conhecer-se é a principal característica desse tipo de inteligência. Aqueles que podem determinar suas próprias qualidades, defeitos, disposição e o mais importante, eles sabem como usar esse conhecimento para guiar suas vidas. Inteligência interpessoal. A principal habilidade é a capacidade de lidar com os outros, sendo capaz de comunicar-se verbalmente e não verbalmente de forma eficaz. Inteligência corporal sinestésica. É a capacidade de coordenar o corpo com o cérebro e ser capaz de controlar os movimentos com mais precisão. Inteligência espacial. É caracterizado por uma percepção apurada do mundo visual, capaz de vê-lo em 3 dimensões e processar imagens. Pessoas que possuem essa forma de inteligência têm gráficos, habilidades de desenho e rica imaginação. Inteligência musical. A inteligência musical reside na capacidade de distinguir ritmo, timbre e tom. Ela pode não apenas refletir a música, mas também reproduzi-la e criar novas obras. Inteligência naturalista. Compreende o talento dos elementos e fenômenos naturais. É fácil identificar e classificar plantas, animais, formações rochosas e pessoas que compõem todas as partes do ambiente. Inteligência existencial. Reflete sobre a capacidade dos seres humanos de sobreviver e questões básicas sobre o propósito dos humanos na Terra. Embora seja considerada a principal habilidade por muitas pessoas, a inteligência existencial não está incluída na teoria das inteligências múltiplas. Vou falar agora sobre o que são estilos cognitivos. O conceito de estilo cognitivo refere-se a uma coleção de diferentes maneiras de perceber, processar, armazenar e usar a informação disponível em um meio. É um conjunto de habilidades que são afetadas principalmente pela cognição, são afetadas por diferentes aspectos e controlam a maneira como captamos as coisas ao nosso redor, o que acaba afetando o nosso comportamento. O estilo cognitivo é determinado por um conjunto de parâmetros cognitivos principais. No entanto, eles também são afetados pelo reino emocional e pela integração de valores e motivações.
na verdade, refletem conceitualmente a relação entre cognição e emoção e constituem um dos principais fatores que permitem a formação da personalidade e das diferenças individuais. Até certo ponto, eles são adquiridos ao longo da vida, mas certos fatores podem levar a certa tendência biológica. Os principais tipos de estilos cognitivos são divididos em contínuos bipolares, que é uma forma específica de observar a realidade. Então, temos dependência versus independência de campo, que se refere à capacidade de abstrair o que está sendo analisado ou capturado no contexto em que aparece. O funcionário de campo geralmente tem uma visão global da situação e pode ser influenciado por ela, enquanto os independentes de campo tendem a realizar uma análise mais independente, focada no objeto ao qual prestam atenção, mas sem avaliar da mesma maneira o contexto em que aparece. Enquanto o primeiro tem um quadro de referência externo centrado na situação, a segunda parte tem um quadro de referência centrado em si. Reflexividade versus impulsividade é mencionada a velocidade de resposta aos estímulos. O impulso responderá rápida e positivamente, embora a chance de cometer um erro seja maior. Por outro lado, o irreflexivo demora a analisar e avaliar a situação, o que lhes permite ser mais precisos e eficientes, mas torná-los lentos e inativos. Não se trata apenas de velocidade, mas também de como enfrentar a realidade. Pessoas reflexivas tendem a ser mais calmas e autocontroladas, mas indecisas, enquanto pessoas impulsivas tendem a ser ansiosas, sensíveis e desconfiadas. Agora, sensorial versus intuitivo. O sensorial baseia-se nas informações existentes e o intuitivo tende a se concentrar mais em expor espontaneamente e superar a maneira de pensar os dados. Então, assim, o estilo cognitivo é importante porque ele é um elemento do nosso pessoal, porque nos ajuda a entender melhor como cada pessoa processa as informações do ambiente. Bem, gente, agora para finalizar, eu vou falar para vocês a real diferença entre individualidade e personalidade. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma citação de um guru muito famoso. Ele é indiano, é o Osho. Ele disse: o ser humano comum, inconsciente, não tem nenhuma individualidade. Ele tem apenas uma personalidade, que é aquilo que os outros lhe dão, seus pais, seus professores, o sacerdote, a sociedade. Esse é o método de criação de uma personalidade. Mas a personalidade é muito tênue. Por exemplo, uma criança nasce sem uma personalidade, mas nasce com um potencial de individualidade. A potencial individualidade simplesmente significa sua singularidade em relação a qualquer outra pessoa, a diferença. Gente, depois dessa citação maravilhosa de Osho, eu vou explicar para vocês o que ele quis dizer. A individualidade é as características pessoais do indivíduo, como as crenças, valores e percepções, atitude e inteligência. Já a personalidade é o conjunto de características psicológicas que são formadas a partir das primeiras relações humanas e tem até mesmo influência ao ambiente que ela convive. Entendemos depois dessa pesquisa que nenhum teste de personalidade vai conseguir com exatidão falar quem é você, porque só você pode falar quem você é. Como vimos, a personalidade pode mudar e pode ser transformada ao longo do tempo, até mesmo as suas experiências. Mas algo muito interessante que a Mônica Liberato fala é que as pessoas não são melhores ou piores que as outras, apenas diferentes na sua individualidade, iguais no coletivo. É isso o que os testes devem fazer. Como a Isabela disse, o teste ele não está aqui para falar: você é assim, assim, assado, você é essa caixinha aqui, como a gente vê na astrologia, que você é essa caixinha aqui, entendeu? Não, a personalidade é uma coisa mutável, é uma coisa que se transforma e não é algo para gerar conflito, não é algo para você falar: eu sou melhor que você, ou o meu jeito de pensar é melhor que você. Pelo contrário, esse teste de personalidade veio para mostrar que todas as personalidades podem conviver num ambiente sem uma ser melhor que a outra, podem conviver num ambiente em paz. E é isso que esse teste quis mostrar. E também revelar que isso
é um dos grandes desafios dos recursos humanos. Um gestor de recursos humanos tem que visar muito bem isso. Não é escolher a personalidade mais adequada, mas é entender aquele indivíduo. Porque a personalidade do indivíduo está atrelado com a comunicação do indivíduo dentro da organização. Algo que se torna extremamente complicado, porque como a gente viu, a personalidade é formada com o tempo. Então eu posso contratar uma pessoa e ela é daquele jeito. E daqui a um tempo ela pode ser completamente diferente. Diversos pontos podem ser levantados com isso. Foi uma pesquisa extremamente interessante para nós. Aprendemos muitas coisas que não sabíamos. E foi uma experiência incrível ter pesquisado esse tema. Foi esse o nosso trabalho. Muito obrigada por ter escutado a gente. Se tiverem com alguma dúvida, pode perguntar pra gente. Ou podem pesquisar os links que estão nas referências. Não tem problema não. Muito obrigada e esse foi o nosso trabalho.